Olá pessoal, meu nome é Rômulo, sou tutor de Física do PVS de Itaperuna. Nosso assunto de hoje será sobre reflexão da luz e espelhos planos. Então vamos lá, vamos começar. Então aí, o primeiro slide está falando a respeito da reflexão da luz, que é o capítulo 9, a parte 1, tá? E o meu nome é Rômulo Costa. O que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética e, assim sendo, pode se propagar até mesmo no vácuo. Sua velocidade no vácuo é de aproximadamente 300 mil km por segundo e é um limite de velocidade para qualquer objeto material. Ao mudar de meio de propagação, como do ar para o vidro ou para a água, sua velocidade se torna menor. Esse é o fenômeno que a gente vai chamar posteriormente de refração, ok? Refração luminosa. Então vamos falar a princípio de alguns conceitos básicos importantes para a gente prosseguir no nosso estudo. Então o primeiro está falando sobre fonte luminosa. Então qualquer objeto visível é uma fonte de luz. A fonte luminosa ela pode ser classificada como uma fonte primária ou uma fonte secundária. O que seria uma fonte primária? Uma fonte ela é dita primária quando esses objetos têm luz próprias, tá bom? Exemplo, o Sol, uma vela acesa, um vagalume. Então, a gente sabe, por exemplo, que o Sol ele emite a luz produzida por ele mesmo. Então, ele é chamado de uma fonte primária, ok? E podemos ter também uma fonte secundária. O que seria uma fonte secundária? A fonte secundária é quando a fonte de luz não tem luz própria, mas sim reflete luz proveniente de uma outra fonte. Chamamos de fonte de luz secundária. Exemplo, a Lua. A Lua é uma fonte de luz secundária. Por quê? Porque ela reflete a luz do Sol. A gente só consegue ver a Lua porque a Lua reflete a luz do Sol. Okay? No próximo slide, a gente está falando sobre raio luminoso. O que é um raio luminoso? É um segmento de reto orientado que descreve o caminho percorrido pela luz. Então, o raio luminoso ele tem que ser orientado, ele tem que ter uma seta indicando da onde ele vem para onde ele está indo, certo? Na sequência, a gente pode falar de feixes luminosos. O que são feixes luminosos? É um conjunto de raios luminosos. Eles podem ser classificados como convergente, divergente ou cilíndrico, beleza? O que seriam feixes convergentes? Os raios luminosos são provenientes de vários pontos e se unem num único ponto, como você pode ver na primeira figura aí. O divergente, os raios luminosos saem de um único ponto e se espalham para vários pontos, que é o caso da segunda figura abaixo aí. E o terceiro é o cilíndrico, ou paralelo, né? Que os raios luminosos são paralelos entre si e não se cruzam, ok? Que é a terceira figura, beleza? Princípios da óptica geométrica. Primeiro, princípio da propagação retilínea da luz. Ele diz, basicamente, que a luz se propaga em linha reta, certo? A luz não faz curva, então a luz se propaga em linha reta. No segundo aí, princípio da independência dos raios luminosos. Quando dois ou mais raios luminosos se cruzam, a trajetória de cada raio não é afetada, ou seja, cada um deles continua se propagando como se não tivessem se cruzado. Beleza? Então, se você tiver dois ou mais raios luminosos se cruzando, a trajetória de um não interfere na trajetória do outro. Eles se cruzam e continuam seguindo como se nada tivesse acontecido. No terceiro, princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O caminho descrito pelo raio luminoso independe do sentido de propagação. Então, o raio luminoso, quando ele está percorrendo aí um determinado caminho, independentemente se ele vai ou se ele volta, ele vai percorrer a mesma trajetória, beleza? Na sequência aí a gente começa a falar sobre um dispositivo que a gente chama de câmara escura de orifício. É um dispositivo óptico composto de uma caixa com o interior escurecido, onde uma das faces podemos fazer um pequeno orifício
E na face oposta, colocamos um papel sensível à luz. Pode ser um papel manteiga ou um papel vegetal, por exemplo. Okay? Esse é o princípio básico de funcionamento nas câmeras fotográficas e também no olho humano. Beleza? Então, na figura aí você pode olhar, observar um objeto, né, AB, ok? Sendo projetado na face interna da câmera escura com a linha B' invertida, a imagem fica invertida, tá bom? A distância do objeto até a câmera a gente chama de P, e da câmera até o fundo dela, até a imagem, a gente chama de P', beleza? Então vamos lá. Sombra e penumbra. Sombra é uma região onde não há incidência de raios luminosos. Penumbra é região onde há uma incidência parcial de raios luminosos. Somente fontes luminosas extensas projetam a região de penumbra, tá ok? Fontes luminosas puntiformes não geram penumbra. Você pode olhar na primeira figura aí, que a gente tem um cone de sombra. Por quê? Porque a fonte luminosa é muito pequenininha em relação ao anteparo, beleza? Então, dessa forma, a gente diz que essa fonte ela é uma fonte puntiforme. E fonte puntiforme não projeta penumbra. Na segunda figura, que é a figura de baixo, você pode ver que a fonte luminosa é bem grande em relação ao anteparo aí, beleza? Então, como essa fonte é bem grande, aí ela já projeta uma região de sombra e uma região de penumbra, conforme está a figura aí. Na região de sombra, não há incidência de raios luminosos, e na região de penumbra, uma incidência parcial de raios luminosos. Ok? Quando a luz muda seu trajeto? Então, vamos lá. Ao atingir uma superfície de separação entre dois meios e mudar de meio de propagação, a luz tem sua trajetória de propagação alterada. A esse fenômeno denominamos refração. Então, essa figura aí, essa imagem, é um exemplo clássico de refração, né? Acho que todo mundo já se deparou com isso aí no dia a dia. Então, nesse exemplo aí, a gente está trabalhando com o fenômeno de refração, beleza? Esse fenômeno vai ser objeto de estudo numa aula posterior. Na sequência, reflexão da luz. Fenômeno que ocorre quando o raio luminoso atinge uma superfície de separação entre dois meios de propagação e retorna para o meio de incidência. Tá vendo? Ele atinge a superfície e ele volta para o meio de incidência, diferentemente da refração. A refração, ele atinge a superfície e atravessa essa superfície, passando para um outro meio de propagação. Ok? Reflexão da luz. Temos dois tipos de reflexão. Uma reflexão que a gente chama de reflexão especular, em que os raios luminosos são refletidos com uma organização, conforme a figura aí, tá? Normalmente uma incidência em uma superfície regular, beleza? E na reflexão difusa, os raios luminosos são refletidos de maneira desorganizada. É uma incidência em uma superfície irregular. Essa figura de baixo aí representa essa situação, uma reflexão difusa. E aí a gente entra na parte de espelhos, né? O que é um espelho? É uma superfície bem polida que faz com que os raios luminosos que incidem nesta superfície retornem para o meio de incidência. Podemos ter uma reflexão total ou parcial dos raios luminosos. Você está vendo um menininho aí que ele está de frente para um espelho, propriamente dito, né? Que ele está vendo o reflexo dele no espelho, e na segunda imagem você está vendo aí a superfície de um lago, né? E essa superfície aí também se comporta como um espelho, uma superfície espelhada, ok? Para os dois casos, as leis da reflexão vão valer, ok? Vamos lá. Normal, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. O que seria a reta normal? A reta normal é uma reta imaginária perpendicular à superfície de separação de dois meios de propagação. Ângulo de incidência é o ângulo definido pelo raio incidente e anormal, e o ângulo de reflexão é o ângulo definido pelo raio refletido e anormal. Você pode observar na figura aí que a gente tem um ângulo I e um ângulo R, ok?
O ângulo I e o ângulo R, todos dois, eles são medidos em relação à reta normal. Então, essa reta normal aí é muito importante, você tem que tomar cuidado com isso. Tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de reflexão, eles são determinados a partir da reta normal. Beleza? Vamos na sequência aí. Lei da reflexão. Os ângulos de incidência e de reflexão são iguais. Essa é uma lei importante. Qualquer que seja a reflexão, em qualquer lugar, a gente tem que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais em relação à reta normal. Tem que lembrar disso. Sempre em relação à reta normal. Beleza? Espelhos planos. É uma superfície plana, perfeitamente polida, capaz de refletir os raios luminosos que a atingem. Tá? Esse tipo de espelho projeta imagens que podemos classificar como virtual, direita ou direta, tanto faz, e do mesmo tamanho que o objeto que está em frente ao espelho. Então, você está olhando aí na primeira figura, você tem aí um jarro de frente para o espelho. Você nota que a imagem está dentro do espelho, vamos dizer assim, né? Então, uma imagem virtual, ok? Direita, porque a imagem está de cabeça para cima em relação à cumbuca, ao objeto, né? E ela é do mesmo tamanho que o objeto, ok? Na segunda figura aí, você tem uma representação esquemática disso que eu estou falando, tá bom? Você pode olhar aqui o bonequinho aí que está de frente para o espelho, tanto a imagem quanto o objeto, ou tanto o objeto quanto a imagem, estão aí no mesmo tamanho, beleza? E aí a gente tem um exemplo para terminar essa situação. O primeiro exemplo que a gente botou aí, né, o único exemplo, na verdade, a gente tem assim, um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada em uma câmara escura. Com o objetivo de definir a altura da árvore, o estudante posiciona a câmara de 20 centímetros de comprimento a uma distância de 30 metros da árvore. Se o tamanho da imagem obtida pelo instrumento foi de 10 centímetros, qual era a altura da árvore? Então, beleza. A gente tem aí, primeiro que separar os dados, né? A gente primeiro separa os dados, e os dados que a gente tem são os seguintes. Primeiro aí o P. O P é a distância do objeto até a câmara escura, que ele falou que é de 20 centímetros. Na verdade, o P', né? Que é de 20 centímetros, ok? Transformando isso para metros, a gente tem o 0,2 metros. Então, o P' é 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros. O P é a distância do objeto até a câmara escura. Então, esse P vale 30 metros, que ele diz que a árvore está a uma distância de 30 metros. A câmara escura está a uma distância de 30 metros da árvore. O I, 10 centímetros, que é o tamanho da imagem, ok? Então, é 0,1 metros. E o O é o que ele está pedindo para descobrir. Então, a gente usa a relação, né, de proporção entre as grandezas. Então, a gente tem essa relação aqui, ó. I sobre O é igual a P' sobre P. O I é 0,1 sobre o P' é 0,2 sobre 30. Multiplicando cruzado, a gente tem que 0,2 vezes O é igual a 0,1 vezes 30, ok? Então, O vai ser 3 dividido por 0,2, onde a gente acha que o O é igual a 15 metros. Então, a resposta correta dessa questão seria a letra B. Ok, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais, tchau, tchau.